Boa tarde, podemos começar? Sim, professora. Tá bom. Só um Então, momento que mais um pouquinho? me apresentar. Ah, então tá bom. Bom, boa tarde a todos. Vamos começar agora a nossa palestra sobre tratamento e aproveitamento de resíduos sólidos, com a professora Mônica Regina. Boa tarde, professora, seja bem-vinda e já pode Obrigada. começar, tá bom? Posso começar? Então tá bom. Vou aqui compartilhar minha tela. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Mônica Regina, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Instituto de Química, e trabalho com resíduos sólidos desde 2004. Tá? Então, eu oriento trabalhos, mediante pesquisa em cima de resíduos sólidos, eu oriento trabalho tanto no mestrado e doutorado da pós-graduação em Química, quanto no doutorado da pós-graduação em Meio Ambiente. Então, aqui hoje a gente vai falar de tratamento de resíduos, qual é o método que é utilizado hoje, tanto pelas prefeituras quanto pelas indústrias, e depois eu vou falar um pouquinho da minha linha de pesquisa, para que vocês entendam o que eu faço. Só uma perguntinha, está compartilhada a minha tela? Não está compartilhada, né? Então, espera aí. Agora tá? Ainda não. Tá Ainda não. compartilhando. Tá compartilhando. Tá chegando ou não? Foi. Foi? Então tá bom. Ok. Que infelizmente eu compartilhando a tela, eu não vou escutar vocês. Se tiver alguma coisa errada, se sair a tela, vocês, por favor, me falam que eu não tenho como olhar o chat compartilhando a tela. Eu prefiro olhar aqui a tela para eu não me perder, para eu não passar do... Então, vamos começar então. Então, vamos falar sobre tratamento de resíduos sólidos. Por que resíduos sólidos é um problema, né? Resíduos sólidos é um problema não pelos resíduos em si, apenas ambientalmente falando, mas pelos descartes inadequados que a gente encontra sobre resíduos sólidos, né? Então, você tem resíduos sólidos simplesmente assoreando vários rios, causando alagamento, mortandade de peixes. Então, resíduos sólidos se torna um problema muito amplo, por mais que seja gerado numa indústria ou na nossa residência, ele consegue atingir o meio ambiente de tal forma que ele acaba causando problemas muito mais, de maior amplitude do que a gente possa imaginar. Resíduos sólidos, só para vocês terem uma ideia, ele foi o último a ser estudado, sempre se preocupava muito com o ar, né, com a poluição atmosférica e com a poluição das águas.
porque a gente acreditava que a gente não podia viver sem água e sem ar. Então, eu precisava cuidar dos efluentes, eu precisava cuidar dos corpos hídricos, eu precisava cuidar das emissões e do ar que eu respiro. E resíduos eu colocava debaixo do tapete, tá? Ou seja, eu simplesmente aterrava. Hoje, a quantidade de resíduos que o mundo gera é tão grande que não tem mais espaço para você aterrar. Então, ele começou a contaminar tanto as águas quanto o ar, matando vários animais, e aí, com isso, se transformou em um problema ambiental. E a gente não pode deixar de falar que existe, no mundo todo, um mercado proibido de resíduos, tá? Um mercado internacional de resíduos. Países mais pobres, menos desenvolvidos, o Brasil está nessa lista, a gente recebe resíduos de países desenvolvidos para poder comprar tecnologia, para poder exportar os nossos produtos, na troca vem resíduos. Então, Indonésia, China, Brasil, só para vocês terem uma ideia, a China, ela recebia o plástico todo que ia da Europa, ia para a China, porque eles usavam o plástico para a produção de energia. Hoje, a China, ela produz tanto plástico que ela não quer mais receber o plástico que vem da China, o plástico usado, os resíduos de plástico da Europa. E aí a Europa agora, então, está mandando para a Indonésia. Ou seja, vai chegar uma hora que nem os países mais vão querer receber e fazer o quê com tantos resíduos, né? Então, o resíduo hoje se transformou num problema ambiental, que até então não era considerado um problema ambiental. E quando a gente fala em problema ambiental, aqui no Brasil e no mundo todo, aconteceu a Conferência Mundial, que foi aqui no Rio de Janeiro, a ECO 92, não sei se vocês já ouviram falar na ECO 92, a ECO 92 foi um marco da Organização Mundial, da ONU, da Organização das Nações Unidas, com a preocupação do meio ambiente. A partir dali, todos os países signatários da ONU tinham que ter uma preocupação ambiental. Não sei se vocês estão acompanhando os noticiários de hoje. Hoje, tanto Bolsonaro quanto Trump falaram na ONU. Está tendo na ONU a reunião mundial sobre Conferência do Clima. E que os resíduos sólidos, eles estão diretamente ligados na Conferência do Clima. Então, essa reunião, que foi considerada a Cúpula da Terra, ou ECO 92, ou Rio 92, ela envolveu 172 países. Então, você vê como é que ela foi com amplitude enorme. A ONU reconhece que existe 193 países, ou seja, só 19 países que não fizeram parte dessa reunião. Foram 10 mil participantes, 116 chefes de estados. E nessa reunião, então, o que se ficou pensando? Como é que eu posso desenvolver sem agredir o meio ambiente? Seria o famoso desenvolvimento sustentável. Como eu posso fazer isso, né? E aí, então, resultados importantes da ECO. Na Agenda 21, na escala macro, foi definido que impedir, tanto quanto possível, e reduzir ao mínimo a produção de resíduos perigosos e submeter esses resíduos ao manejo que impeça danos ao meio ambiente. Aí aqui a gente já faz algumas ressalvas. Lá em 92, a ONU se preocupou com resíduos perigosos. Hoje, a gente já se preocupa também com resíduos não perigosos, e eu vou dizer por que mais à frente. No Brasil, em 92, foi criado o Ministério do Meio Ambiente. Você vê que o Ministério do Meio Ambiente é um ministério novo, né? Considerando a problemática ambiental que a gente tem. Mas, também na escala micro, então na escala macro a gente teve a Agenda 21, e na escala micro foram, então, consolidadas as normas da série ISO 14000, tá? Vocês devem ter ouvido falar muito na ISO 9000, que são as normas de controle de qualidade, e a ISO 9000 é a norma de gestão ambiental. Todas as indústrias que querem ter selo verde, elas vão fazer gestão ambiental, e algumas delas é até obrigatório no licenciamento ambiental. Então, a gestão ambiental, ela faz parte da série ISO 14000. E o que é uma gestão da ISO 9000, 14000? Ela propõe sempre uma melhoria contínua, ou seja, que a indústria ela mostre o que ela tem hoje e o que ela prevê melhorar daqui a um tempo. Então, por exemplo, daqui a 5 anos.
Melhorou, atingiu a meta? Quais são as novas metas? Então, sempre procurando uma mudança e uma melhoria contínua para que você diminua os impactos ambientais. Dentro da ISO 14000, existe o que a gente chama de avaliação do ciclo de vida. Muito importante quando a gente fala de resíduos industriais, é a avaliação do ciclo de vida. É você estudar o resíduo desde a fabricação, ou seja, desde a matéria-prima para a sua fabricação, a sua embalagem, a sua distribuição, o seu uso e o seu descarte. Avaliar todo o ciclo de vida do produto. E aí tem o que a gente chama de medição da pegada ambiental. Avaliar quanto é que é tirado de cada material, tá? Qual é o impacto para a retirada daquele recurso? Eu avalio. Para a fabricação, os insumos, água, energia, matéria humana, eu avalio. Embalagem, quais são os custos da embalagem? Distribuição, combustível. Vai usar aquele produto ele vai ser usado com consumo de energia ou sem consumo de energia, e depois o que eu vou fazer com o produto final. Então, isso é a avaliação do ciclo de vida. Aqui, só para vocês terem um exemplo da avaliação do ciclo de vida, que a gente tem que sempre olhar com olhos atentos, o que significa, e muito mais do que a mídia fala, né? Aqui, fase de uso e fase de produção de materiais que têm eficiência energética. Então, por exemplo, um produto tradicional, tá? A fase de uso dele tem um consumo maior de energia do que um produto menos eficiente. Então, por exemplo, uma geladeira que é a classe A para uma geladeira classe D, por exemplo, tá? Então, a classe D tem um consumo de energia muito maior do que um produto mais eficiente. Mas, em muitos casos, na fase de produção daquela geladeira A, eu gastei muito mais matéria-prima. Então, quando eu estudo análise de ciclo de vida, eu faço esse balanço do verdinho com o vermelhinho. Quem realmente está agredindo menos o meio ambiente? É a fase de uso ou a fase de produção? E quais são os insumos ambientais que eu estou causando? Tá? Então, é muito importante isso. Às vezes tem muita briga de pessoas falarem assim: ah, não, melhor usar o vidro é melhor do que o plástico. Depende muito de cada fase. A fase de uso, se é alguma coisa que vai ser rapidamente descartável, o vidro, a fase de produção do vidro consome muito mais energia do que o plástico. Então, tem que ser avaliado o que vai servir, qual é a fase de uso e de produção de cada material, antes de sair levantando a bandeira de que é melhor um ou melhor o outro. É isso que eu quero que vocês tenham essa preocupação a partir de agora, tá? Aqui, então, só está mostrando, né? É uma frase muito famosa, do berço ao túmulo, que a gente analisa desde a criação até o descarte final do produto. Muitos vão falar assim: não, mas hoje a gente tem também do berço ao berço, ou do berço à ressurreição do resíduo. Sim, mas por quê? Quando chega no túmulo, espera-se, como é um ciclo, que esse resíduo vire matéria-prima para um novo produto. Então, já voltou para o berço, tá? Dentro da análise de ciclo de vida, uma das fases mais importantes e mais difíceis, e aí importa muito mais a gente da engenharia química, da indústria química, que é a análise de inventários. Então, o que vem ser a análise de inventários? A análise de inventários, ela tem a ver com qual é a tua atividade, então, produção de combustível, qual é o aspecto ambiental, extração de petróleo, e aí você vai analisar todos os impactos ambientais que esse aspecto ambiental, que é essa sua função, que é essa sua atividade tem. Tá? E aí, cada atividade, ela consome matéria-prima e consome energia, tá? São os insumos. Matéria-prima, água, pode ser alumínio, pode ser ferro, petróleo, tudo é matéria-prima e sempre tem um consumo de energia. Então, desde a extração da matéria-prima, da fabricação de materiais, da fabricação dos produtos, da embalagem, do uso, reuso, manutenção, descarte, reciclagem, tratamento, todas essas etapas geram energia, geram resíduos, quer sejam em emissões, despejos em corpos d'água,
resíduos sólidos, produtos secundários ou outras emissões. Então, todas têm que ser mapeado no inventário do ciclo de vida para você poder analisar qual foi a pegada ambiental daquele seu produto. Tá? E aí a gente chama isso de controle do fim do tubo. Você tem um projeto de engenharia, você faz a produção, você vê quanto que emitiu de poluição, emissão e efluente de resíduos, desperdício de recursos, trata os resíduos e dispõe os resíduos. A produção, você consome o produto, descarta o produto, ele vira resíduo e dispõe o resíduo. Esse é o controle no fim do tubo. Esse é, vamos dizer assim, a produção em linha que existia e que existe ainda em muitas indústrias. Mas nós precisamos mudar isso, tá? E aí, como é que a gente muda isso? Com a tecnologia chamada de produção mais limpa, que é um conceito que reconhece que a maioria dos nossos problemas ambientais atuais, tanto o aquecimento global, a poluição química e a perda da biodiversidade, são causados pelo modo e pela velocidade com que produzimos e consumimos recursos naturais. Então, nós temos que mudar esse ciclo. Esse ciclo é linear. Você produz, consome, descarta. Produz, consome, descarta. Produz, consome, descarta. Essa velocidade está muito alta. Você não está conseguindo fazer com que o meio ambiente consiga reciclar todos os resíduos gerados. Então, e aí vem aquela pergunta, né? Os resíduos foram gerados. Então, é uma pergunta diferente. Lá na linear, produzir, consumir e descartar, eu pegava o descarte, que era natural, e eu tratava ele. Quando eu penso em produções mais limpas, eu penso no seguinte: os resíduos foram gerados. Como? Por que ele foi gerado? Onde? Quando? Em que etapa? O que eu posso fazer? Que adequação que eu posso fazer no meu processo para minimizar a geração de resíduos? E, gente, por incrível que pareça, tem horas que são adequações extremamente simples, mas ninguém se perguntou como, por quê, onde e quando. Vou passar um deverzinho de cada para vocês. Depois eu vou deixar meu contato, quem quiser me mandar uma mensagem, faz uma avaliação de um dia de vocês, na casa de vocês, nos resíduos que vocês geram. Para pensar como, por quê, onde e quando vocês geraram aqueles resíduos. Será que tem necessidade de gerar tudo aquilo? Tá? E na produção mais limpa, então, você vai, em cada etapa, você já vai prevenindo a fonte geradora do resíduo. Vamos supor que você tenha um material que você comprou, ele vem cheio de papelão, você tem que jogar aquele papelão todo fora. Você vai preferir comprar de uma empresa que não fabrique, que não proteja tanto com papelão, se não há necessidade. Você vai sempre estar procurando reutilizar os resíduos, reusar, reciclar, reparar, para que você tenha a disposição mínima do resíduo. E aí, junto com a tecnologia limpa, surgiu também em 91 a química verde. Tá? Então, para quem é da engenharia química, o processo da engenharia química é uma reação química. Que muitas vezes, lá no início do século, quando a maioria desses produtos foram gerados, não se tinha preocupação dos resíduos. Os resíduos não eram um problema ambiental. Então, a química verde, a gente até chama, né, carinhosamente no laboratório, era uma química marrom, uma química suja. Tá? Então, hoje, a ideia é que você sempre estude vias sintéticas alternativas para que você gere menos resíduo. Então, a química verde, ela dava, às vezes, uma voltona, tá? Gerando muitos poluentes. Será que eu não consigo fazer uma química verde com menos poluente? Essa é a proposta da química verde e tem vários estudos, vocês podem procurar na internet, vários artigos simples, até mesmo para trabalhar com ensino médio, explicando a química verde. E aí, o Pacto Nacional da Indústria, a ABIQUIM, em 2019, se você abrir a página da ABIQUIM, ela vai dizer o seguinte: nós, no Brasil, temos um pacto de desenvolver uma indústria de base renovável. Olha, muito bonito. O Brasil sabe escrever e usa as palavras como ninguém, né? Então, o terceiro componente dos investimentos que vão acontecer no Brasil, isso em 2019,
tem que estar relacionado com a química verde. E o papel de liderar o Brasil tem um papel de liderar nessa área. Então, o objetivo estratégico da indústria química é posicionar o Brasil entre as 5 maiores do mundo, tornando um país superavitário em produtos químicos e líder em química verde, né? Então, a gente até fala assim, será? Acredito ou não acredito, sabendo hoje da nossa política ambiental, né? Muito bonito no papel, mas infelizmente, para vocês que vão se formar daqui a pouco, alguns já devem estar até formados, é o futuro que vai ter que ser atingido, tá? Nós vamos chegar num nível da nossa indústria que, se a gente não se preocupar com a minimização de resíduos, a gente não consegue ter consumidor nem no mercado interno, nem no mercado externo. Bom? E aí, né, olhando essa frase maravilhosa, né, foi 2019, ok, mas a gente tem 2 estragos, 2 desastres ambientais que marcaram fortemente o Brasil, que são as barragens de resíduos tóxicos da Samarco e da Vale, né, em 2015 e 2019, tá? Então, oi, estão me ouvindo? Alguém ligou aí o microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Não. E aí a gente fala assim, alguma coisa não está cheirando bem, né? Porque você tem um desastre, o maior desastre ambiental que já aconteceu no Brasil, e aí vem a Biquim falando que vai resolver o problema da indústria, que nós vamos ser uma indústria de química verde, nós vamos ser as pioneiras em química verde no mundo. Infelizmente, não é bem assim. Tá? A gente não consegue nem cumprir a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política de 2010, ela está fazendo 10 anos. Então, eu vou rapidamente explicar o que ela diz em termos de alguns conceitos importantes. Primeira coisa que a política ela é errada, que ela considera resíduos sólidos, qualquer material, substância, objeto ou bem descartável, resultante da atividade humana em sociedade. Então, tudo que a gente gera ou que a indústria gera é considerado um resíduo sólido, tá? Agora, os resíduos sólidos são essas matérias, né, esses materiais, as substâncias, que estão no estado sólido ou semissólido. Então, no semissólido, lodo de estação de tratamento é um resíduo semissólido. Bem como gases, ou seja, resíduos sólidos, gases que estão em botijão, que estão em cilindros, e líquidos, ou seja, então o nome certo seria resíduos, porque estado sólido é tudo só sólido, mas a política ela fala estado sólido, gasoso e líquido. Aquele líquido que não pode ser descartado em corpo hídrico, ou seja, a gente separa o líquido de resíduos sólidos, então a gente tem um líquido aquoso, é considerado de efluente, e os resíduos sólidos, por exemplo, são os líquidos mais oleosos, borras oleosas, borras de tinta, são considerados resíduos sólidos. E aí tem 2 definições também muito importantes, que resíduos é todo o processo, todo bem descartado, tá? Mas aí, o rejeito, diferente dos resíduos, são aqueles resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Tá? Então, resíduo é aquilo que pode ser reaproveitado, rejeito é aquilo que não tem mais como ser aproveitado, e aí, nesse caso, o rejeito, ele tem que ter uma disposição final ambientalmente adequada, que é uma distribuição ordenada de rejeito sem aterros, observando as normas de cada um. Então, só pode ir para aterros o que são rejeitos, tá? E aí, a política, ela define prevenção e precaução para que você possa atingir essas metas de só ir para aterro o que for rejeito. E uma delas é a não geração do resíduo. Você imaginar o que se pode fazer para não gerar. Aí vem lá a química verde, a tecnologia mais limpa. Reduzir o máximo que pode a geração do resíduo. Reutilizar,
se for possível, reciclar, tratar e apenas os rejeitos que você vai dispor finalmente. Tá? E por que isso? Tá? Porque a terra, ela é uma incrível máquina de reciclagem. A terra, ela recicla todos os elementos. Para quem já ouviu falar, o ciclo biogeoquímicos, você tem o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre, o ciclo de todos os minerais. Tá? A Terra ela já faz isso, porque ela sabe que ela não pode ficar só gerando resíduo. Esse resíduo tem que virar matéria-prima. Isso é reciclagem. Então, para a gente poder entender e como trabalhar com os resíduos, é importante a gente classificar os resíduos. Então, a gente vai classificar aqui alguns resíduos. A Política Nacional, ela classifica os resíduos em várias fontes. Então, tem resíduos da construção civil, da indústria, da área de saúde, da agropecuária, da mineração, do saneamento, do setor de transporte, do comércio prestatório de serviços e dos resíduos sólidos urbanos. Tá? Eu aqui nesse seminário, para não me estender muito, senão eu ficaria aqui dando uma aula de cada um desses, eu vou falar rapidamente dos resíduos sólidos urbanos e dos industriais. Os resíduos sólidos urbanos são aqueles que nós geramos na nossa casa e é o resíduo de limpeza urbana. Os resíduos sólidos urbanos, eles são de responsabilidade do município. Então, é o município que faz a coleta do nosso resíduo e do resíduo da rua, das feiras públicas, das praças, das praias e dão a destinação correta. Os resíduos industriais, quem é o responsável são as indústrias. É elas que têm que contratar a empresa que vai fazer a coleta e elas que são responsáveis pela destinação e disposição final adequadamente do resíduo. Então, vamos falar um pouquinho dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, tá? Então, quando a gente fala em resíduo, a gente pensa assim, tratamento, a gente chama de destinação. Então, destinação é o tratamento que você vai dar ao resíduo. Disposição final é disposição final em aterros, tá? Quem é que nunca viu essas fotos? Resíduos no meio da rua, tá? Resíduo nas praias e nos rios, resíduos até mesmo lá nos pobres peixinhos, nas tartarugas, nas baleias. Esse não é o lugar de disposição final de resíduo. Então, alguma coisa está errada nessa cadeia de coleta, tratamento e disposição, tá? E aí, vocês já, toda vez tem matérias no jornal, né, que você tem, por exemplo, país fracassa na gestão de resíduos. Dos 417 municípios da Bahia, apenas 43 têm aterro sanitário. Então, o que significa isso, né? Aqui mostra o seguinte, desde 2013 até 2018, esse aqui é uma associação brasileira de geração de resíduos sólidos, tá? Da Abrelp, tá na internet, vocês conseguem consultar isso facilmente. Você repara que, em 5 anos, a produção de resíduos sólidos urbanos, em tonelada a dia, só aumentou. Tá? Por outro lado, a coleta também aumentou. E aí, nós temos no Brasil 3 formas de disposição, 2 totalmente incorretas e uma que seria a correta. Lixão, eu vou explicar cada uma delas para você entender. Disposição em lixão, disposição em aterro controlado e disposição em aterro sanitário. Repara que de aterro sanitário ficou constante, subiu um pouquinho, mas não muito que justifique a quantidade de resíduos que aumentou. O aterro controlado, tá? Ela teve aqui uma caída e caiu um pouquinho. E o lixão, repara só, ele não cai, muito pelo contrário, ele até aumenta, chegou a aumentar nos últimos 2 anos. E aqui está mostrando, então, que o Brasil, tá? Aqui está mostrando a coleta de resíduos, ele tem uma população que realmente há uma coleta considerável de resíduos. Vamos agora entender cada um deles, tá? O que é o lixão, o que é o aterro controlado e o que é o aterro sanitário.
O lixão é simplesmente descarga sobre o solo. Você chega lá, vem o caminhão da prefeitura, tá? Por incrível que pareça, e descarrega em cima de um solo, de um terreno baldio. Tá? Isso é um lixão. Não tem nenhum cuidado com nada. Nós temos várias prefeituras, olha aqui, gente, 17% das prefeituras do Brasil descarregam resíduos em lixões. Tá? Ou seja, desse jeito. Tá? Então, é uma forma inadequada, é um total descontrole dos resíduos, e aí você gera vários problemas ambientais. Proliferação de vetores, ou seja, baratas, ratos, mosquito da dengue, geração de mau odores, poluição do solo, das águas, presença de animais e de pessoas que não eram para estar ali. Muitas vezes existem pessoas, famílias inteiras que moram nos lixões, que se alimentam do resto de comida do lixão. Tá? Então, é um problema assim, de saúde pública, um problema social enorme. Os lixões, eles não podem existir. Mas o Brasil, ele maqueia tudo, né? Aqui um lixão aqui, ó, que as pessoas aqui todas... Tá? Essa aqui é a tragédia do Morro Bumba, em 2015, um lixão, ele simplesmente, ele era no morro, ele desabou e morreram várias pessoas. Aqui foi no Rio de Janeiro, tá? Aqui também são lixões do Rio de Janeiro. E o aterro controlado? Aqui está até assim, aterro controlado de Lagoa Formosa. Qual a diferença disso, né, para isso aqui? Nenhuma. Ele só tem uma cerquinha e uma placa. Tá? Porque aterro controlado nada mais é do que isso. Um lixão que a prefeitura fez uma maquiagem e considerou aquilo como aterro controlado. Muitas vezes ela faz aqui um bombeamento para coletar o chorume, tá? Ela mantém mais ou menos o resíduo fechado, mas nada mais além disso. Vê aqui a cerquinha como é que é, nada mais além disso, tá? Então, o aterro controlado era um antigo lixão que o lixo não foi removido, mas simplesmente cercaram, que antes não era cercado, qualquer um podia chegar, fizeram, de alguma maneira, uma coleta do chorume para tratar e, de alguma maneira, também a saída do gás para ir para a atmosfera, gerando um problema ambiental de gases de efeito estufa. Tá? E o aterro sanitário, né? O aterro sanitário, gente, ele é uma obra de engenharia. Tá? Então, o local é escolhido, você faz um licenciamento ambiental para ver se não vai causar nenhum impacto no local. A obra, ela é feita, repara só, em escadinhas, tá? Para que isso? Isso chama talude, para que a água da chuva, ela percole por fora do aterro e não ela impregne no resíduo e gere mais chorume. Cada um, você vai tendo o que a gente chama de célula, cada célula vai sendo fechada e aberta a outra. Depois, olha só, cada célula, ela tem uma impermeabilização com polietileno, para que você impeça que o lixiviado, que o chorume do aterro vai impregnar o lençol freático. Então, o aterro sanitário é uma obra de engenharia, que você vai coletar o lixiviado, você vai gerar biogás e você vai ainda armazenar corretamente o resíduo. Então, a diferença de aterros sanitários para lixões é a forma desordenada. Tá? Nos aterros sanitários, você tem uma camada impermeabilizante, o resíduo chega e você passa uma reta escavadeira para você nivelar. No final do dia, você coloca uma manta, uma argila, para que não fique o resíduo exposto e você tenha atração de vetores. Nos lixões, o chorume escoa aleatoriamente, tá? E o lençol freático sempre é contaminado, no aterro sanitário não, você conhece o que colocou lá, você tem um sistema de coleta de lixiviado e você tem todo um tratamento para esse lixiviado. Obviamente, é muito mais caro do que isso aqui é só basta chegar lá e colocar. A prefeitura, ela colhe da gente o IPTU. No IPTU tem a taxa do lixo, ou seja, nós pagamos pela taxa do lixo, só para coletar o lixo, porque o lixo vai para um lixão. Tá? O lixo não vai para um aterro aonde ele tinha que ir corretamente. Porque assim sobra mais dinheiro para os prefeitos. Tá? Aqui está mostrando para vocês terem uma ideia de como é que é o aterro sanitário, tá vendo? O aterro sanitário, olha só, é em camadas. Todo lixo, imagina a matéria orgânica que vai se decompondo, ele vai gerando um líquido. A gente chama esse líquido
de chorume ou de lixiviado ou percolado de aterro. Tá? Então, o líquido ele é mais pesado, ele vai indo para o fundo, e aqui no fundo, então, você tem uma bomba que vai colocar numa lagoa de lixiviado ou de percolado de chorume, e você vai tratar. Em cada também nível de do teu aterro, você faz um dreno para a captação do gás. Tá? Então, você tem ó, manta de polietileno, você tem sistema de drenagem, você tem canalização do gás, você tem aproveitamento energético do gás. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia de como é gerado o percolado ou lixiviado, a matéria orgânica, ela passa por 3 processos de degradação. Um é uma fase aeróbia, que você gera CO2 e água. Depois você passa por uma fase anaeróbia, que é onde você realmente tem um mau odor do chorume, que aí você gera o nitrogênio amoniacal, H2S. Mas, finalmente, quando você começa a degradar todo aquele resíduo, volta a ter espaços, e aí o oxigênio consegue, de novo, entrar, e você tem, de novo, uma fase aeróbia, gerando o CO2. Mas nessa fase aqui, anaeróbia, a gente chama até de fase metanogênica, é a fase que a gente gera, olha, metano. Metano nada mais é do que um gás natural, do que um combustível. Então, muitas indústrias e muitos aterros sanitários, eles medem qual é o máximo da produção, aqui, ó, a produção do gás de aterro, que é a produção de metano, que você vai ter. No início, você quase não tem, mas depois de um certo tempo, você começa a ter essa produção de metano, e depois, quando o aterro já está velho, você para de novo de ter a produção de metano. Então, a gente tem que aproveitar essa produção de metano aqui. E olha só, 68,8% do biogás é metano. Então, ele justifica realmente aproveitar esse metano. Então, tem que se desenvolver tecnologias para que você separe esse CO2 do metano corretamente. São linhas de pesquisa aí que se tem que estudar. Mas tem vários aterros sanitários que usam o biogás para os caminhões que circulam. Tem outras empresas que usam esse biogás para geração de energia. Tem outras empresas que simplesmente queimam o metano e vendem como gases de efeito estufa. O protocolo de Kyoto, ele define que alguns países que já são muito desenvolvidos precisam diminuir a sua produção de CO2 de metano na atmosfera. Então, ele procura países menos desenvolvidos, como nós, o Brasil, que teria um processo que poderia estar gerando metano, tentando ajudar a não gerar metano, ajudar entre aspas, em vez dele diminuir o dele, ele não deixa você gerar o seu, mas ok, você ganha dinheiro para isso, e aí você não gera esse metano, você queima esse metano com dinheiro estrangeiro. Então, o percolado ou lixiviado, né, é a fase líquida do aterro, e ele é muito poluidora, porque possui muita demanda biológica de oxigênio, ou seja, de matéria orgânica biodegradável, que não pode ser descartada no corpo hídrico, porque vai consumir o oxigênio do corpo hídrico e vai matar a biota do corpo hídrico. Possui muita DQO, muito metais pesados e várias bactérias coliformes fecais. Tá? Então, a disposição final em aterro sanitário, por mais que aterro sanitário seja uma obra de engenharia, ela só deve ser feita realmente para rejeitos, porque você gera problemas ambientais, você gera impactos ambientais. Quem quer morar perto de um aterro sanitário? Tá? O seu local, toda hora é caminhão passando, você, por mais que seja um local bonito, né, mas bonito em termos, porque olha só como é que é. Tá? Ninguém quer morar perto disso. Tá? Então, vai chegar uma hora que não vai ter mais lugar para aterro sanitário. Então, a gente tem que aumentar o máximo que pode a vida útil de aterro sanitário. E como é que a gente pode aumentar? Pensando em tecnologias alternativas para os resíduos sólidos, como, por exemplo, a reciclagem. Tá? Então, aqui, só para vocês poderem ver qual seria uma tecnologia para o RSU, né, para os resíduos sólidos urbanos, que são as fontes geradoras, residências e comércio. Então, você teria que fazer uma seleção, ou seja, uma coleta seletiva, para que você possa fazer a reciclagem.
A partir da reciclagem, o que puder ser reciclado, ótimo, é reciclado, vai para a compostagem. O que não puder, vai para gerar energia, e no final eu tenho o aterro sanitário apenas daquilo que não tem jeito para nada. Então, você tem que fazer reciclagem, compostagem, gerar energia, e o que não der para nada, que vai para o aterro sanitário. Aqui só para vocês verem, no mundo aqui da União Europeia, tá? Aqui está o azulzinho, material reciclável, esse azul mais claro, aterro, o rosinha, incineração, esse azulzinho aqui de cima, compostagem e outras técnicas. Repara só, o aterro sanitário, ele está diminuindo muito. A União Europeia, ela está desenterrando resíduos para acabar com os aterros sanitários, tá? E quem está aumentando é a incineração, ou seja, gerando energia. Lá, país frio, precisa de energia. Então, lixo é energia. Então, eles estão gerando energia e gerando também compostagem, ou seja, fertilizante a partir do resíduo. E também aumentando um pouquinho a reciclagem. Nos Estados Unidos, aqui, ficou aqui em cima, deixa eu ver se eu tiro para cá, aterro sanitário era muito maior, mas ainda existe aterro sanitário hoje lá. A incineração é esse cinza, olha, não existia no início, agora já está aumentando. A reciclagem tem aumentado bastante e a compostagem também. E aí, dentro dos conceitos dos 3 R's, né, que a política ela define, reduzir, reutilizar e reciclar, ou seja, parar de gerar, uma vez que gerar, reutiliza e recicla. Qual é a diferença disso? Às vezes as pessoas fazem muita confusão, né? Reduzir a geração de resíduos é você realmente pensar na hora de fazer uma compra, não fazer, ou um processo industrial, que você está numa indústria, não gerar resíduos sem necessidade. Reutilizar é aproveitar a embalagem, isso aqui é uma reutilização, olha, aproveitei as botinhas que eu ia jogar fora como um vasinho. Tem gente que faz sofá, tem gente que faz uma porção de coisa com produto reutilizado. E a reciclagem, ela é diferente. A reciclagem, ela exige que o produto volte para um processo industrial, uma fábrica, e aí ele gere a mesma coisa ou uma outra coisa. Então, por exemplo, as garrafas PET pode gerar uma camisa. E o símbolo da reciclagem, tá? Foi um símbolo universal, foi criado por Gary Anderson, e aí ele fala que ele queria sugerir com isso uma fase dinâmica, que as coisas mudam, e outra estática, um estado de equilíbrio e permanência, ou seja, um equilíbrio dinâmico. Você precisa fazer esse ciclo acontecer, tá? E o que é coleta seletiva, então? Para a gente começar a fazer a reciclagem, tem que pensar na coleta seletiva. Hoje, várias prefeituras, eu acredito que a prefeitura onde vocês moram também, está muito fazendo essas propagandas que a coleta seletiva chegou, vamos colaborar com o meio ambiente, e aí o que se definiu para o Brasil como a melhor meta de coleta seletiva é dividir o lixo em 2 tipos, em 2 classificações. O resíduo o resíduo úmido, orgânico e não reciclável, e o resíduo seco reciclável. O resíduo seco reciclável, ele vai para a cooperativa, e as cooperativas, então, vão fazer a separação e aí dá o destino correto. O resíduo lixo úmido, o orgânico vai para a compostagem, e o que é não reciclável e nem compostado vai para o aterro sanitário. E aí, quais são os efeitos da reciclagem? Minimiza a exploração de recursos naturais, reduz a poluição do solo, mitiga as emissões de gases de efeito estufa, que você não vai gerar metano, reduz o custo da produção, você vai usar uma matéria-prima que veio do lixo, né, de menor valor, e você gera renda, porque você tem toda a cooperativa, os catadores envolvidos. Aqui está mostrando qual é a percentagem de reciclagem de material reciclado no Brasil. O Sudeste, ele está na frente, depois vem Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Tá? Aqui está mostrando 91% da cobertura dos municípios tem coleta, mas só 22% possui coleta seletiva. A maioria a coleta é no Sudeste, mas a coleta seletiva, a maioria é no Sul. E aí, aqui está mostrando quais são os materiais que podem ser coletados e reciclados. Papel, plástico, alumínio, outros metais,
vidros e outros materiais. Aí aqui eu peço para que vocês olhem cada um, porque tem que saber qual é o tipo de material e como é que ele pode ser reciclado. Aí não daria para eu falar tudo num slide só, né? Aqui só está mostrando o tipo de materiais que são reciclados, quem é o maior deles. O maior deles é o papel, e depois vem o alumínio. O ranking da reciclagem no mundo, a Alemanha, ela recicla 57% dos seus resíduos. Tá? E aí eu vou falar muito rapidamente da compostagem. O que é a compostagem? A compostagem é você aproveitar o ciclo da matéria orgânica natural que existe. A matéria orgânica se decompõe, tá? Ela tem bactérias que vão decompositoras, organismos decompositores que vão gerar vão gerar o composto NPK, nitrogênio, potássio e fósforo, que é, então, usado como fertilizante, com a matéria orgânica também. Então, ó, no final, o teu resíduo fica assim, ó, e você pode utilizar ele em casa. Vamos agora falar rapidamente, já tem 30 minutos que a gente está aqui falando, dos resíduos industriais, né? Então, eu falei de resíduos sólidos urbanos, que nós temos também responsabilidade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala que nós somos corresponsáveis pelos resíduos, então nós somos corresponsáveis em fazer a coleta seletiva corretamente, encaminhar os nossos resíduos para cooperativas, tá? Se está lá mandando úmido e seco, eu tenho que fazer a separação direitinho. Mas quem faz toda essa logística da coleta é a prefeitura, às custas do IPTU que a gente paga, da taxa de lixo que está no IPTU. No caso de resíduos industriais, quem faz todo o trabalho de gestão é a indústria. E resíduos industriais, ele é um problema porque nós temos vários tipos de resíduos. É muito grande a gama de resíduos, tá? E aí nós temos resíduos que são considerados perigosos e não perigosos. A BNT de 10.004, ela considera resíduos perigosos resíduos classe 1, e resíduos não perigosos, resíduos classe 2. Dentro dos não perigosos, nós temos o classe 2A e o classe 2B. O classe 2A é aquele não inerte. Então, vou dar aqui um exemplo. Papel sujo de óleo. Ele é um resíduo, desculpa, não vou tirar o óleo, porque você não vai confundir, porque o óleo é perigoso. Papel sujo. Quando você bota o papel sujo na água, o que ele vai fazer? Ele vai dissolver. Então, o papel, ele é um resíduo não perigoso, mas classe 2. Agora, vidro. Vidro você bota lá na água, fica lá uma semana olhando para ele continua vidro, olhando para você também. Então, esse é um classe 2B inerte. Então, nós temos resíduos perigosos, classe 1, não perigosos, classe 2, não inerte e inerte. Então, a indústria, ela precisa fazer essa classificação. Tá? Infelizmente, nós em casa, nós não fazemos essa classificação. Os resíduos sólidos urbanos, eles não são classificados por periculosidade, que é um erro, porque pilha é perigoso, medicamento é perigoso, produtos de limpeza é perigoso, mas a gente não faz porque a prefeitura quer o menor esforço, só que a indústria, ela precisa fazer. Tá? E aqui mostra, então, qual é o fluxograma para você saber se o resíduo é não perigoso ou perigoso. Esse aqui é um dado de 2006, eu não consegui, eu procurei até mais recente, mas eu não consegui, que mostra o seguinte, para onde vai os nossos resíduos industriais, tá? Mudou um pouquinho, mas a maioria ainda vai para aterro classe 2, ó, classe 2A dos inertes, classe 2B dos não inertes, são aterros diferentes, aterro classe 1, que são aterros industriais de resíduos perigosos, vai para coprocessamento, vai para incineração, outros tratamentos biológicos e alguns vão para reciclagem. Existem bolsas de resíduos industriais, até na internet mesmo, para você comprar resíduos de outras indústrias. Vamos falar um pouquinho da incineração, né? A incineração nós temos dois tipos. A incineração é um tratamento térmico que você pode ter duas finalidades. Ou a ênfase no resíduo, ou a ênfase na conservação de energia, e aqui a gente chama de Waste to Energy, WTE.
Esse tipo de incineração aqui, no mundo todo, ela é feita com resíduos sólidos urbanos também, para gerar energia, já que a maioria dos países envolvidos são países em locais muito frios, que precisam gerar energia. Então, usam a geração de energia por incineração de resíduos sólidos urbanos. No Brasil, é proibido incinerar resíduos sólidos urbanos. Então, só industriais que podem ser incinerados. E sendo industriais, a maioria dos resíduos no Brasil são incinerados com ênfase no resíduo, ou seja, apenas destruir o resíduo. Então, a incineração é uma decomposição térmica na presença de oxigênio, que tem o objetivo em tornar o resíduo menos volumoso, menos tóxico, até mesmo sem toxicidade, ou mesmo eliminado. Tá? Quando é na ênfase da conservação de energia, que infelizmente nós não temos muita incineração com conservação de energia, os resíduos, eles são simplesmente escolhidos aqueles que têm poder de combustão, poder calorífico alto, para poder gerar energia. Tá? Aqui a incineração de resíduos sólidos urbanos, como eu falei, ó, no Brasil e no mundo, você vê que aqui no Brasil, na América Latina, né, tem 3 plantas. Uma delas é no Brasil, mas não para resíduos sólidos urbanos, gera até energia. A maioria está na América do Norte, nós temos algumas plantas, várias plantas na Europa, uma planta na África, e quantas plantas na Ásia, tá? A China, ela exporta incineradores, ela trabalha muito com incinerador, porque ela quer só incinerar o lixo. Então, o sistema de incineração, ele é um sistema muito complexo, porque ele envolve 3 etapas. Uma etapa que é a combustão do resíduo, propriamente dito. A segunda etapa, que é uma postura mais preventiva, de você cuidar, né? De você condicionar os gases, de não deixar eles se espalharem, porque ele pode gerar gases tóxicos. E a postura corretiva de você tratar os gases. Tá? Então, você mexe com temperatura e concentração de oxigênio, faz um resfriamento abrupto para você não deixar o gás realmente se espalhar, e depois você lava esses gases. O que chamar a atenção aqui, olha o tempo de destruição de uma substância orgânica. A 700 graus, 2 segundos é o tempo de residência para se destruir uma substância orgânica. Tá? A 800, 900, acima de 900 graus a 1000 é 0,5 segundos. Então, é muito rápida a destruição. Aqui nós temos algumas plantas de incineradores, mas todas para resíduos sólidos industriais. Tá? Então, tem no Ceará, na Bahia, tem em Minas, tem vários em São Paulo. No Rio, nós estamos sem nenhum incinerador no momento. Outro processo muito importante para tratamento de resíduos sólidos industriais é o coprocessamento. Tá? O coprocessamento, o que é o coprocessamento? É você usar o seu resíduo como matéria-prima para outra indústria. E aí, por que ele é chamado de coprocessamento? Porque você, ao mesmo tempo, você produz o clinker. O que é o clinker? É a matéria-prima do cimento, é o cimento, usando resíduos. Tá? Então, você trata resíduos para a produção do cimento. Então, acontece em fornos de cimenteira, e aí o teu resíduo ele pode ter uma parcela orgânica ou uma parcela inorgânica. A parcela orgânica vai ser aproveitada como energia, que é um combustível, e a parcela inorgânica vai ser aproveitada como matéria-prima para o cimento. Nós temos várias unidades licenciadas para coprocessamento no Brasil, essa aqui é de 2006, mas não mudou muito, tá? São várias, só que o resíduo ele não pode ir direto para a cimenteira, para o forno de cimenteira. Ele antes precisa ser tratado, a gente chama de unidade de blendagem, a blenda. Por que ele tem que ser tratado? Porque muito daqueles resíduos, ele vai ser matéria-prima do cimento. O cimento é um material que tem controle de qualidade, tem diferentes tipos de cimento para determinadas coisas. Cimento de alta secagem, cimento de secagem rápida, cimento de secagem lenta, cimento para você botar no chão, para você botar na parede. Então, cada cimento tem uma matéria-prima que ele precisa. Por isso que você tem que ter essa separação dos resíduos e tratamento para que ele seja destinado para fazer o cimento que você precisa. Tá? Então, o que pode ser para a indústria, o resíduo que pode ir para o processamento? Pneu, combustível, borra oleosa, lodo de estação de tratamento. O que não pode? Hospitalar, doméstico, radioativo e os
Clorados. Os clorados não podem ir para coprocessamento, porque a combustão de resíduos clorados pode gerar substâncias muito tóxicas. A estação de tratamento de coprocessamento não tem toda aquela parnaferiase que tem a estação, uma incineração. A incineração ela tem um sistema de lavagem de gases muito complexo. Os fornos de cimenteira não têm isso. Então, não pode resíduos que possam gerar emissões tóxicas. Tá? E aí, para poder ir tanto para resíduo ou para ir para aterro, o resíduo, desculpe, para ir para coprocessamento ou para ir para aterro, o resíduo ele tem que ser inertizado. Então, o resíduo perigoso, por exemplo, aqui, ó, uma borra oleosa, resíduo perigoso, ela tem que ser inertizada. O que significa isso? Ela tem que ser transformada naquela classe que eu falei de resíduos 1 ou 2A, que é perigoso ou não perigoso, mas não inerte, ela tem que ser transformada num inerte. Tá? E aí, então, ela pode ser feita na indústria de coprocessamento ou ela pode ser feita em indústria de cimento, cerâmica e outras coisas. Tá? O último tratamento biológico que existe, tratamento de resíduos industriais que existe, é o biológico, que você, então, vai dispor o seu resíduo. Aqui, por exemplo, você teve aqui um oleoduto passando e aí teve um vazamento grande de óleo. Você deixa as bactérias desse local fazer a degradação. Aí você fica controlando, fazendo a mistura, fazendo toda a parte de aeragem do solo. Ela pode ser feita tanto por bactérias, que é por biorremediação, ou land farm, como a gente chama. Ela pode ser feita também por plantas, fitorremediação. Bom, se eu não conseguir incinerar, se eu não conseguir coprocessar, se eu não conseguir inertizar, se eu não conseguir fazer o tratamento biológico, o que eu tenho que fazer com o meu resíduo industrial? Se eu não conseguir uma bolsa de resíduos para reciclagem, você tem que, então, colocar em aterro industrial. Tá? Resíduo industrial vai para aterro industrial. Resíduo sólido urbano vai para aterro sanitário. E aí, os resíduos industriais, os aterros industriais são de dois tipos, o classe 1 e o classe 2. Os aterros sanitários só podem atender aos municípios, aos resíduos sólidos urbanos. Eu não posso colocar resíduo industrial em aterro sanitário, tá bom? A recíproca aqui é verdadeira. Você vê muitos municípios colocando resíduos em aterros classe 2. Porque aterros classe 2 são aterros privados. Então, aí existe uma negociação da prefeitura com aquele aterro para que possa instalar aquele aterro, utilizar aquele aterro para os resíduos sólidos urbanos. Mas isso não é vantagem. De vez em quando até passa na televisão que a prefeitura está devendo não sei quantos milhões para aquele aterro. Porque é caro, né? Manter um aterro é caro. Esse aqui é um aterro industrial da Tribel, aqui já é uma célula fechada, como é que fica? Você vê? No aterro industrial, o resíduo não pode aparecer, ele tem que estar todo inertizado, ou seja, tem que estar todo misturado com alguma terra, com alguma argila, para que ele não possa aparecer. E aí, ele não pode gerar lixiviado, eu não posso ter líquido no aterro industrial, ele não pode ser biodegradável, ele não pode ter odor e nem pode ter substância tóxica ou inflamável, porque ele não pode gerar gás. E aí, como é que você descarta? Ou você faz aquele pré-tratamento, que é você solidificar ou inertizar, ou até mesmo vitrificar. O que é vitrificar? Por exemplo, você fez um tratamento térmico em aterro sanitário, queimou tudo, mas ficou um resíduozinho. Desculpe, não é de aterro sanitário, incineração. Ficou um resíduozinho no incinerador. Esse resíduo, como era um resíduo tóxico, esse resíduo é tóxico. Então, ele pode ir para o aterro industrial. Você chama esse resíduo de vitrificado, tá? Você também pode dispor esse resíduo em bombonas, para você poder descartar aqui, sem gerar nenhum líquido. A diferença do aterro classe 1 para o aterro classe 2, então vamos recapitular aqui. Aterros classe 1 é para resíduos industriais perigosos. Aterros classe 2, resíduos industriais não perigosos. Qual a diferença de um para o outro? Que nesse caso aqui está o solo. Você coloca 2 camadas de proteção de polietileno de alta densidade. Aqui
Tá? No classe 2, é só uma única camada. E no aterro sanitário, eu nem preciso ter a camada, basta ter uma camada bem de argila, tá? Porque é um resíduo considerado não perigoso. Muito bem. Aqui, ó, mostrando como é que fica aquela célula, essa célulazinha aqui, como é que ela fica fechada, né? Ela fica bonitinha, você vendo assim de um lado, fica até apresentável, você nem vai imaginar que isso é um aterro industrial. Tá? Muito bem, agora eu tenho aqui 5 minutos, eu vou falar bem rapidinho do que eu trabalho, qual é a minha linha de pesquisa em tratamento de resíduos, só para vocês terem uma ideia do meu tempo aí de trabalho, né? Então, eu sou professora da pós-graduação de Química e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual. Tá? Então, eu trabalho sintetizando adsorventes, fazendo avaliações de remoções de compostos orgânicos e inorgânicos de micro-organismos e faço a recuperação e reutilização de resíduos. Então, a primeira coisa que eu estudei foi como é que a gente pode inertizar materiais. Então, uso de argila, tá? Para remoções de metais pesados, ou seja, você inertiza, você tira o metal pesado daquele efluente, então ele ficaria aprisionado na argila. Uma outra maneira também, você pode fazer com resinas porosas, tá? Então, você fazer filtração, você consegue, então, a partir de filtração, você remover alguns metais, por exemplo, de estação de tratamento de efluentes, estação de tratamento de água. Quem tem filtro em casa, que não seja de carvão, usa resina polimérica, tá? Aí aqui tem alguns artigos que eu publiquei todo aí durante meu trabalho de resinas, tá? Não vou aqui falar deles todos. Esse aqui é um trabalho bem interessante, que é um resíduo de uma galvanoplastia, tá? De uma empresa que trabalha com galvanoplastia. Então, a gente solubilizou esse resíduo em ácido nítrico, ele tinha cobre, ferro, alumínio, níquel e cromo, então a gente solubilizou, e passou numa resininha como aquela ali que estava na outra folha, e a gente consegue retirar de tudo isso cobre e ferro para algum reaproveitamento, tá? Então, aí tem alguns trabalhos também mostrando isso. Tratamento de resíduos e seu reuso. Então, aqui, esse trabalho, ele começou com uma motivação que, em Seropédica, que é o nosso aterro sanitário, né? Aterro sanitário, entre aspas, né? Estava tendo vazamento do chorume, que é proibido. Se é aterro sanitário, não posso ter vazamento de chorume, tem que ter tratamento de chorume, né? Então, eu comecei a trabalhar com chorume. E eu uso o chorume para quê? Primeiro, eu uso as resinas para remover nitrogênio, porque o chorume tem muito nitrogênio, porque o chorume, quando ele se degrada, ele tem proteínas. Quando se degrada, ele gera nitrogênio amoniacal. Nitrogênio amoniacal, simplesmente você pode remover com uma argila ácida e fazer o reaproveitamento desse amônio na forma de sulfato de amônio, tá? Ou nitrato de amônio, que é usado como fertilizante. Vocês ouviram há pouco tempo a explosão que aconteceu por causa de nitrato de amônio, tá? Então, porque é o maior fertilizante utilizado. Então, você pode aproveitar o amônio do chorume para produzir nitrato ou sulfato de amônio. A outra maneira também, já que como o nitrato de amônio ele é muito explosivo, é não preparar o nitrato de amônio, e sim aproveitar o amônio, mas agora não adsorvido, não removido por uma resina. Cadê a resina aqui? Tá? E sim por uma argila ou por uma zeólita que já está no solo. Então, a gente remove esse amônio, e aí isso aqui é o fertilizante. Então, você impede de ter o nitrato de amônio, que é muito explosivo, então você tem agora um material que tem ali o amônio e que vai sendo liberado aos pouquinhos, tá? Então, aqui o chorume, como é que ele era, né? Depois ele tratado. E aqui as nossas plantaçõezinhas que a gente faz na UERJ, aqui a gente fez rabanetes com amônio vindo de aterro sanitário, tá? Do lixiviado. Aqui são os artigos. E aí, os plásticos, né? Sempre é um problema, os plásticos. Eu trabalho muito com plástico. Eu não sou polimérica, eu trabalho com a parte de resíduos plásticos. Eu sou defensora dos plásticos. O problema não é o plástico, o problema é o descarte do plástico, o consumo excessivo do plástico e o descarte inadequado do plástico, que você encontra plástico em tudo que é lugar, menos aonde tem que ter plástico, né? O plástico,
Então, a gente tem alguns artigos falando de microplásticos. E aí existe a indústria tentando produzir plásticos biodegradáveis, só que a gente já tem estudado que os plásticos biodegradáveis geram alguns problemas ambientais também. Então, o problema não é o plástico, e sim o descarte inadequado do plástico, tá? E aí, o que a gente tem estudado muito? Que como aproveitar tanto a borra oleosa quanto os resíduos plásticos, já que eles são petróleo, né? Nada mais é, o plástico veio do petróleo, ele é petróleo para a produção de substâncias da petroquímica. Então, a gente estuda, tá, a pirólise de resíduos para a produção de óleos. A gente viu que a pirólise de resíduos, ela gera uma quantidade enorme de parafinas e olefinas. Então, a gente começou a ver, só para que tenha aqui um trabalhozinho, ó, aqui é o óleo diesel que a Petrobras vende, esse é o nosso óleo diesel que a gente produz com a pirólise de polietileno de alta densidade, tá? Mostrando que é possível você usar a queima do plástico para gerar um óleo. E aí eu tenho vários trabalhos mostrando uma borra oleosa que você pode com catalisador, aqui é o óleo diesel que a Petrobras vende, e aqui é o óleo diesel que a gente produz, tá? Tem até um poder calorífico maior, tá? Aqui era o óleo antes, olha, essa borra era isso aqui, ó. Quando a gente faz a pirólise, ela se transforma nisso, tá? E a quantidade de óleos leves para a formação de óleo diesel é muito grande. Então, para finalizar aqui, eu tentei falar muito rápido para poder agora a gente abrir a discussão para vocês perguntarem, para a gente estar discutindo, é que nós, na indústria química, nós não podemos mais pensar nessa economia linear, tá? Produção, recuperação de material, pegar o recurso mineral, né, o recurso que você tem do ambiente, produzir, transportar, acabar, jogar fora e pronto. O que a gente precisa é o que chama de economia circular. Mudar isso aqui. Esse resíduo precisa ser matéria-prima de uma indústria. Tá? Isso que está faltando no Brasil. Como eu faço o resíduo voltar a ser matéria-prima? Isso é chamado de logística reversa. Tá? A logística normal é da produção para o consumo. A logística reversa, como é que eu trago do consumo para a produção? Essa parte não está fechada no Brasil, nós precisamos de políticas públicas de boa vontade para que isso aconteça. Tá? E aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela faz 10 anos, mas infelizmente nada mudou. Tá? Existe essa matéria aqui, Ricardo Salles sepulta a Política Nacional de Resíduos Sólidos ao incentivar incineradores. E aí eu não gosto do Ricardo Salles, tá? Eu sou contra a política de meio ambiente do Brasil, só que nós não podemos também ser radicais, achar que a gente não deve fazer incineração, porque senão a gente vai acabar com os catadores, vai acabar com a reciclagem, não é isso. Nós temos que pensar em todas as formas, tá? Não existe método certo, existe método certo para aquele resíduo, e para aquela quantidade de resíduo. Tá? Então, por exemplo, a reciclagem, ela é ótima para vários materiais, mas para os plásticos, chega uma hora que o plástico vai se degradando, ele perde qualidade. Então, eu preciso dar um outro destino para ele. Então, a gente tem que ter essa mente aberta. Não é só... Meio ambiente é complexo. Eu não posso simplesmente mexer numa cartinha e achar que eu vou resolver o problema. Eu não resolvo o problema. Eu não dou checkmate para o problema. Eu tenho que olhar o tabuleiro como um todo. Eu crio problema social, eu crio problema ambiental, eu crio problema de saúde pública se eu mexo erradamente. Tá? E aí... Pensando no ciclo de vida, né, é perceber que a condição sistêmica dos processos produtivos que se interrelacionam com ambientes naturais causam impactos ambientais. E entender mais ainda que a solução de um problema pode gerar um outro problema. Por isso que é complexo. Então, não é simplesmente numa canetada, hoje eu acordei, vou fazer agora, todo mundo vai fazer incineração hoje, é lei? Não é isso. Não pode ser isso. Não é incineração para tudo. Tá? Assim como não há reciclagem para tudo.
Então, para falar nós temos aí os desafios da política, os desafios dos resíduos, né? Falta uma regulação séria, falta financiamento, exige muitas práticas inadequadas, faltam práticas adequadas, tem que ter soluções consorciadas, nós temos que estar unidos, todas têm que estar unidos, tem que ter soluções locais, tem que ter destinação final, mas é o topo, só um pouquinho, tá? E aí, uma pesquisa aqui, que depois eu queria que vocês falassem um pouquinho também, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, né? O que vocês acham da questão ambiental? O que a população acha? 98% da população ambiental enxerga a reciclagem como algo importante, mas 66% sabe pouco ou nada de coleta seletiva. 39% não separa o lixo. E 81% sabe pouco ou nada sobre cooperativas de reciclagem. Ou seja, nem na nossa casa nós temos o problema resolvido, né? Como é que a gente pode querer resolver o problema da casa dos outros se a gente da primeira tem que começar em casa? Então, eu quero agradecer, agora é a hora de eu agradecer para vocês, e podem anotar meu telefone, podem anotar o meu e-mail, e estou aqui aberto para qualquer dúvida, discussão, e a gente está aqui debatendo sobre o assunto. Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua palestra. Foi uma palestra, de fato, muito boa. Essa é uma área pouco explorada, né? De tratamento de efluentes, tratamento de resíduos, análise de impacto ambiental, e é algo, de fato, muito interessante para nós, engenheiros Com químicos. certeza. Nós já temos aqui algumas perguntas no chat, e os congressistas podem continuar mandando, tá? Enquanto vocês formulam as perguntas, eu queria perguntar da senhora, professora, se a senhora poderia disponibilizar os seus slides, porque alguns... Então, a Eu senhora mando tem... por e-mail. Depois vocês mandam para mim quem é a pessoa que me contactou, que agora não sei se foi Lucas ou Vivian, e eu posso mandar para vocês. Sem problema não, tá? Tá ótimo, professora. A gente vai repassar para os alunos, então, tá bom? Tá bom. E a senhora deixou um dever de casa, né, para gente? Eu pedi para vocês pensarem sobre a nossa geração de resíduos em casa, da onde ela vem, como é que ela vem, o que eu faço com esses resíduos, né? A gente gera resíduo. Muitas vezes a gente acha que o problema do resíduo acabou quando a gente jogou o nosso lixo na latinha de lixo e o lixeiro levou, tá? Vocês viram que ali começou um problema, porque ele vai para o lixão, ele vai para o aterro controlado. Então, será que eu não posso ajudar gerando menos resíduo? Então, esse é o dever de casa, vocês fazerem uma avaliação dos resíduos que vocês geram. Vocês precisam gerar realmente todo esse resíduo? Tá? Essa é a brincadeira. Ótimo. De fato, a gente pensa, né, que quando a gente joga no lixo, terminou, mas só está começando, né? É verdade. Então, temos aqui algumas perguntas. Sim. A Miriam Araújo, ela perguntou se naquele quesito de descarte é que entra a questão de PGRS. A PGRS, para a indústria, ela é feita desde antes, tá? A indústria, ela tem que mostrar de onde vem o resíduo dela, porque na hora que ela vai classificar o resíduo, se o resíduo é perigoso ou não, uma das categorias para você classificar se o resíduo é perigoso, quando eu mandar o slide, vocês vão ver isso, o resíduo tem origem conhecida, ou seja, os reagentes que foram utilizados naquele processo são reagentes que você conhece, são reagentes que são perigosos. Se eles são perigosos, o resíduo é perigoso, tá? Então, para a indústria, a gestão, né, a gestão de resíduos sólidos, ela é antes. Para a gente, na nossa residência, ela é feita pela prefeitura, e a prefeitura, então, faz a gestão de resíduos sólidos a partir da coleta. Ela não entra na nossa casa para fazer a nossa gestão. Então, a partir da coleta, que ela pega o caminhão do lixo, passa, começa a gestão de resíduos. Eu não sei se respondi a Miriam. Bom, então, o Lucas Bernardes, ele fala assim, que muitas pessoas falam que a taxa de reciclagem não acompanha a taxa de geração de resíduos. Aí ele pergunta
Como promover a saúde do ambiente diante desta situação e qual seria a alternativa para reciclagem e reutilização? Isso é verdade, tá? Nós precisamos aumentar a nossa taxa de reciclagem e de reutilização. Reutilização, qualquer um de nós podemos reutilizar o que a gente quiser. Antes de jogar fora, é pensar, poxa, isso aqui tem uma reutilização para mim? Para mim ou para alguém, eu posso doar para alguém, para um vizinho, para alguém. Por exemplo, eu levo muito frascos meus para a universidade, é onde eu guardo as coisas da universidade. Então, isso é uma reutilização. A reciclagem, ela não depende da gente apenas. Nós somos partes da reciclagem. Mas para acontecer a reciclagem, nós temos que ter a coleta seletiva dos resíduos secos, ou seja, nós temos que separar corretamente. A prefeitura vai pegar esses resíduos, vai levar para as cooperativas vai separar os resíduos em plásticos, vidros, papéis, alumínio, metal, e vai encaminhar para as indústrias recicladoras. Então, eu tenho que ter todo esse processo organizado, essa logística toda tem que estar organizada para que a reciclagem aconteça, né, de forma simplesmente aceitável. Nós não temos isso ainda no Brasil, muitos municípios não fazem reciclagem nenhuma, porque não tem nem cooperativas e nem tem indústrias recicladoras. Porque resíduo, muitas vezes, o resíduo seco, ele é leve. Então, por exemplo, uma cooperativa, ela não vai na sua casa pegar o plástico, porque ela quer pegar 1 tonelada de plástico, porque senão, para ela, não compensa o custo de combustível, tá? Então, tem que ser a prefeitura fazendo a coleta mesmo, tá? Mas aí é questão realmente de políticas públicas, nós precisamos conhecer para exigir que os políticos façam isso. Tá bom? O Lucas Bernardes também faz uma pergunta se os processos biotecnológicos poderiam garantir a sustentabilidade e a diminuição dos resíduos. Boa pergunta, Lucas. Os processos biotecnológicos, eles só são viáveis para compostos biodegradáveis. Porque o que é o processo biotecnológico? Ele usa bactérias, ele usa microalgas para fazer a degradação. Então, ele funciona muito bem no caso da compostagem, tá? Da biofertilizante, que você vai degradar a matéria orgânica. Só que nós temos nos nossos resíduos não só resto de comida. O resto de comida no Brasil é mais que 60% dos nossos resíduos. Então, a biotecnologia, ela realmente diminuiria muito. Você diminuiria 60%, tá? É uma ajuda. Mas os outros 40% são materiais que a biotecnologia não atende, que são os materiais metais, que são inorgânicos, alguns polímeros, papéis, coisas desse tipo, tá? O Lucas também pergunta se o investimento em políticas públicas diminuiria o impacto ambiental provocado pelos resíduos. Com certeza, né? O investimento de políticas públicas, ele diminui vários problemas sociais, tá? Aquilo que eu falei, o problema do resíduo, ele é um problema social também, não só ambiental. Hoje, quando a gente fala em resíduo, a gente fala no tripé: economia, meio ambiente e sociedade. Por quê? Por que economia? Porque vai chegar uma hora que os recursos minerais, eles estão cada vez mais limitados. Você vai fazer, por exemplo, uma mineração de um ferro, você às vezes não consegue mais minas de ferro que tenham uma qualidade comercialmente lucrativa. Então, você começa a pegar ferro misturado com outras coisas. Então, economicamente, é melhor eu pegar o ferro que saiu da latinha, pegar o alumínio. Por que o alumínio deu certo no Brasil? O Brasil é o país que mais recicla alumínio, porque as nossas minas de alumínio bauxita não são mais comercialmente exploradas. O custo para você gerar alumínio ali é caríssimo. Então, é muito mais fácil você pegar o alumínio da latinha. Mas aí, a indústria viu uma oportunidade e ela definiu e ela montou a logística reversa. A política pública é importante quando a economia ainda não fala mais alto. Então, por exemplo, petróleo, né? Nós temos muito petróleo no Brasil. Então, o plástico, é melhor fazer plástico a partir do petróleo do que plástico a partir de plástico.
É mais barato. Então, a indústria, a política pública, ela vem para exigir que as indústrias façam a reciclagem a partir de material reciclado. Mas aí tem algumas coisas, por exemplo, quando a indústria ela paga o imposto chamado IPI, Imposto sobre Produção Industrial. Até antes da Política Nacional, em 2010, quando a indústria comprava um material reciclado, ela pagava o dobro de imposto se ela comprasse um material virgem. Tá? Olha que absurdo. Hoje, ela paga a mesma coisa. Mas, obviamente, uma da política pública tem que ser o quê? Olha, a indústria que compra material reciclado, ela vai ter isenção do IPI, ou então ela vai pagar menos IPI para incentivar a reciclagem. Então, isso é uma política pública que quer realmente iria provocar e impactar diretamente, positivamente nos resíduos. Ok? Ok, professora. A Jaqueline Lima pergunta se é possível reciclar vidro. Sim, é muito possível e deve ser reciclável. Só não são recicláveis vidros que, por exemplo, aqueles vidros temperados, até pode ser, mas ele tem um processo mais caro. Porque o que é o vidro temperado? Tem alguns vidros de carro, por exemplo, ele tem uma película. Então, ele não é só vidro. Tá? Mas vidro de garrafa, a única coisa que tem que tomar cuidado é que a reciclagem, cada tipo de vidro, cada cor de vidro, você não mistura a cor do vidro. Então, o vidro incolor, ele é reciclado para a produção de vidro incolor. O vidro o âmbar é para o vidro âmbar, e o verde também. Eu, quando era aluna de química industrial, eu fui numa indústria de vidro, que fazia copos de vidro, e a maioria, 90% do vidro, era reciclado. Não era vidro da sílica, era vidro reciclado, tá? Infelizmente, os catadores, as cooperativas, elas não gostam de pegar vidro, porque existe muito corte, as pessoas se cortam, então acaba o vidro deixou de ser reciclável, tá? É uma pena, porque é muito mais barato você produzir mais vidro a partir de um vidro do que você pegar areia e produzir. Olha o consumo de energia, tá? Então tá, professora. Sem mais perguntas, gostaria Sim. de lhe agradecer. Apareceu aqui uma pergunta do Pedro Adalberto. Qual é o efeito de tentar reciclar vidros de cores diferentes juntos? Não tem efeito nenhum, é que você deixa de ter o vidro na coloração. O que acontece? Quando você vai comprar algum material, a aparência daquele material é muito importante. Então, tem gente que quer, por exemplo, a embalagem de vidro incolor, porque a embalagem de vidro incolor, para guardar algumas determinadas substâncias, fica mais atrativo. Por exemplo, uma azeitona no vidro incolor, todo mundo compra mais azeitona do que no vidro âmbar, tá? O vidro âmbar, ele tem ferro, o vidro amarelo, ele tem cromo, o outro tem cobalto, o outro tem níquel. Então, cada cor de vidro é um minério que tem. Então, não é que eles tenham, que isso faz com que eles percam qualidade, mas você, quando mistura um vidro âmbar com o incolor, você fica com uma cor, aquela cor meio que burro quando foge, aquela cor meio marronzinha clarinha, que não é uma cor de um vidro que você acha bonito. Então, é só por isso, só por causa da perda da qualidade do produto final. Tá bom? O Pedro também pergunta se tem como retirar esses minerais. Muito difícil, tá? Porque o que acontece? Eles estão ali inertizados, eles fazem parte do agregado. O que é vidro, né? Vidro nada mais é do que um mineral, tá? Que você aqueceu, então ele normalmente é a sílica que você aqueceu, e ele vai dar aquela transparência. Então, ele vai se tornar cristalino. Então, aquele metal, ele faz parte da estrutura. Se você tirar, você pode acabar perdendo vamos dizer assim, as propriedades físicas e mecânicas daquele material. Tá bom? Então, professora, muito obrigado. Agora nós iremos encerrar a palestra. Eu que Muito agradeço. boa. Se vocês quiserem qualquer coisa, eu vou deixar, tá na palestra, tá? Acho que é Renan você, né, Renan? É Renan teu nome? Então tá bom. Renan, para todo mundo que assistiu, eu vou disponibilizar a palestra. Lá na última folha tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Se vocês virem alguma coisa interessante de resíduos também, quiser compartilhar comigo, aqui acho que tem no Brasil todo mundo, né? Se quiser compartilhar comigo, compartilha. Eu fico super feliz de conhecer as novidades, tá bom? Tá bom, professora. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, obrigada, gente.